Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Então, hoje vamos continuar vendo o que foi perdido em termos de Revolução Francesa no campo da arte. Ou seja, nós estamos ainda considerando o vandalismo da Revolução, né? São muitas conferências porque foi grande a destruição. Então a gente havia parado na vez anterior, ia começar a tratar des Invalides, né? Os inválidos, né? Que é o hospital que o rei Luís XIV fez para cuidar dos feridos e dos inválidos nas guerras da sua época, né? Imagina, né? Naquela época morriam menos pessoas, mas muito menos pessoas do que nas guerras posteriores. As guerras napoleônicas, as guerras da Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e depois as guerras já na era do trem, elas foram um massacre, né? Porque você podia mandar muita gente para a frente de combate, então era uma hecatombe. Mesmo assim, o Luís XIV resolveu fazer esse hospital chamado Os Inválidos, Les Invalides. Então, aí nos Invalides, é um costume francês espetacular de grandiosidade, né? A grandeza das coisas da França, né? Então tem uma esplanada na frente dos Inválidos que torna o conjunto monumental, né? Obviamente, na época do Luís XVI não havia ainda essa igreja belíssima que existe hoje, essa cúpula aqui, que já é de uma época posterior, mas o conceito francês, né, da grandeza, né, já está aí presente, né? Tem aí essa esplanada. O de Gaulle, né, falava, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, né? De Gaulle foi o principal herói da França no século XX. Lutou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando a França desmoronou em 5 semanas, se rendeu antes de 6 semanas aos alemães. O de Gaulle fugiu para a Inglaterra e lá montou um governo no exílio, pacientemente, coisa que não era muito fácil para o de Gaulle. Voltou para a França e se tornou o grande herói, o reconstrutor da França, né? E ele dizia que ele escreveu um livro de memórias, que nós temos aqui, em que ele dizia que ele tinha uma certa ideia da França. E que essa ideia da França envolvia grandeza. Essa esplanada dos Inválidos mostra isso. Muitas outras coisas em Paris mostram isso. Não existe França sem grandeza, dizia de Gaulle, né? E é verdade, né? Quer dizer, obviamente isso tudo está se perdendo. De uns 20, 30, 40 anos para cá, a França está num declínio profundo, perdendo inclusive a sua cultura. Ela que era um dos carros-chefes da civilização ocidental. Então aqui nós temos os Inválidos, né, que hoje tem a Catedral São Luís dos Inválidos, né, Saint-Louis des Invalides. Tem lá vários museus, são museus militares, né, tem muito interessantes, vale muito a pena ler. E agora o principal elemento desse conjunto todo é o túmulo de Napoleão, né? Como vocês sabem, Napoleão, depois da derrota de Waterloo,
ele ficou preso pelos ingleses. Ele tentou ir para os Estados Unidos, né? Mas os ingleses prenderam, interceptaram o navio que levaria o Napoleão para os Estados Unidos e prenderam o Napoleão na ilha de Santa Helena. Então, isso era 1815, Batalha de Waterloo, 18 de junho de 1815. Então, 1815 a 1821, por aí, ele morreu na ilha de Santa Helena e ficou enterrado lá. Os ingleses, depois de muitas petições feitas pelos franceses, agora já com um outro rei, né, de uma outra dinastia, vamos dizer assim, a dinastia dos Bourbons tinha sido derrubada em 1830. O rei Carlos X foi derrubado, era o Carlos X era um dos dois irmãos do Luís XVI, que foi guilhotinado pela Revolução. E ele foi derrubado e foi entronizado o Luís Filipe, que era uma pessoa muito mais ligada à Revolução, né? O Luís Filipe conseguiu, então, uma autorização dos ingleses para repatriar o corpo de Napoleão. Então, em 1840, o corpo de Napoleão chegou no porto de Cherbourg, na França. É curioso, porque quando o corpo de Napoleão chegou em Cherbourg, tinha mudado o ministério e o ministro responsável por esse assunto era contra Napoleão, deixou Napoleão no navio, deixou os restos de Napoleão no navio que chegou. Mas depois, obviamente, não dava para eternizar uma situação dessa. O corpo foi para Paris e foi colocado na igreja de São Luís dos Inválidos, né? O grande destaque, vamos dizer assim, é o túmulo de Napoleão. E lá estão muitos dos marechais de Napoleão também, agora, nessa igreja de São Luís dos Inválidos, né? Lá, os Inválidos, é onde Napoleão fez a primeira cerimônia oficial, né, de entrega das medalhas da Legião de Honra. Napoleão criou a Legião de Honra. Todas essas monarquias, elas tinham uma comenda para dar para determinadas pessoas, e Napoleão estava criando uma nova dinastia, né? E então ele criou essa legião, a Legião d'Honneur, né? A Legião de Honra, né? E foi lá nos Inválidos que foram entregues as primeiras comendas às pessoas que mereciam, vamos dizer, na visão dele, essa honraria. Napoleão recriou toda uma nobreza, ele queria criar uma nova nobreza, admitiu alguns da nobreza antiga também, que aderiram a ele, né? Ele tratou muito bem os seus nobres, né? Ficaram muito ricos, né? Talvez eu fale um pouco isso no futuro, como que Napoleão enriqueceu e deixou que enriquecessem os seus nobres e principalmente os seus marechais. Mas tem uma coisa uma coisa curiosa que tem a ver com o Brasil, né? Nessa na volta dos restos de Napoleão para a França, quem foi buscar o corpo dele em Santa Helena e chegou no porto de Cherbourg, né, foi o príncipe de Joinville, que era, obviamente, um filho do rei da França, Luís Filipe. Então, esse príncipe de Joinville, ele casou com uma princesa brasileira, Dona Francisca de Bragança, que era irmã do Dom Pedro II, era filha do Dom Pedro I, nosso, Dom Pedro IV de Portugal. Então, em 1843, o casamento ocorreu do príncipe de Joinville com Dona Francisca,
de Bragança, no Rio de Janeiro. E ela, obviamente, foi com ele para a França. Ela era muito simpática, essa Dona Francisca. Os franceses chamavam de Dona Chica, né? Chica. E o curioso é que essa cidade de Santa Catarina, Joinville, é por causa do príncipe de Joinville, né? Porque foi dado a ele como parte do dote do casamento essas terras que depois se tornaram a cidade de Joinville, lá em Santa Catarina. A história é toda conectada, né? Eu tinha falado antes que as estátuas dos inválidos foram destruídas todas, mas duas escaparam. A Virgem de Pigalle e o São Jerônimo de Lambert-Sigisbert-Adam, né? Então, eu queria mostrar aqui essas duas imagens, né? Então, aqui à esquerda está a Virgem de Pigalle, né? O escultor Pigalle, muito bonita, e que ela escapou porque era muito bonita, apesar do ódio da Revolução contra a Igreja, era muito bonita, era uma obra de arte que não dava para quebrar, né? E hoje essa escultura está na igreja de Santo Eustáquio, Santo Eustache, em Paris. Uma vez eu fui nessa igreja só para ver essa escultura. A única vez que eu fui lá, eu acho. E à direita aí está o São Jerônimo, né? Com muitas das características artísticas, né, que o caracterizam, né? O torso nu, né? A Bíblia que ele traduziu, a Vulgata, né? Uma caveira, um crânio aqui, porque ele foi um monge no deserto durante um tempo da sua vida, lá na Terra Santa. Inclusive o torso nu, essa coisa, porque ele vivia numa caverna, né? Ele vivia isolado lá no deserto. Ele está um pouco cheinho ainda aí, mas assim, o artista fez assim, né? Mas em geral ele é uma das características dos atributos quase de São Jerônimo, é ter aquela pele já de velho, já a pele já de uma pessoa bem mais velha, né? Viveu bastante tempo São Jerônimo. Foi uma pessoa com uma vida ruim no começo, né? Ia para os jogos no Coliseu, ver cenas cruéis com amigos dele. Gostava muito das mulheres, né? Mas se converteu logo, numa viagem que ele fez subindo ali na Europa, e resolveu ir para a Terra Santa, etc., né? E no pé dele ali, uma característica que não é bem assim, mas tem um leão, né? Tem um leão no pé dele. Ele curou a pata de um leão, né? O leão estava com um espinho na pata, ele tirou a pata do leão, ou o espinho da pata do leão, e esse leão ficou com ele a vida toda. Quando ele tirou essa pata e voltou lá para o monastério, então, que ele estava, obviamente todo mundo fugindo. Tem um quadro muito interessante mostrando o pavor dos monges quando São Jerônimo volta para o convento acompanhado de um leão, né? Na época de São Jerônimo existia leão na Terra Santa. Obviamente hoje não existe mais, foi extinto, né? Até porque os romanos consumiam muitos animais assim no Coliseu, etc. Em outros circos lá no Império Romano, né? Então na África também tinha leão, né? No norte da África tinha muitos animais que foram extintos por causa dos jogos que os romanos faziam, né?
Coliseu e outros estádios e coisas tipo do Coliseu espalhado pelo Império Romano. Então aqui é São Jerônimo, tá? Com a pena aqui, né, a Bíblia que ele traduziu, né? Porque havia muitas traduções naquela época. O Papa pediu para ele uniformizar essa tradução. As traduções eram muito díspares. Às vezes, pessoas que não tinham conhecimento das línguas orientais, que o São Jerônimo aprendeu, porque ele ficou esse período como monge lá na Terra Santa. Bom, vou agora mencionar uma coisa que é muito tocante, que é essa capela do Vale da Graça, Vale de Graça. Belíssima capela. Vou mostrar uma imagem dela aqui. Então, essa capela do Vale de Graça era uma igreja votiva, né? E também era uma igreja colegial ou colegiada, né? De um monastério de beneditinas, né? Já existia, mas a mulher do Luís XIII reformou restaurou e melhorou e tornou mais bela essa capela como ex-voto, né? Porque ela tinha feito o marido dela também tinha feito uma promessa, mas ela tinha feito uma promessa que se ela tivesse um filho, homem, preferência, ela cumpriria esse voto de dedicar uma capela como essa daí, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas ela, assim, a Ana de Áustria, que era a esposa do Luís XIII, mãe do Luís XIV, ela passou 23 anos sem ter filho. 23 anos casada sem ter filho. É um tormento, né? Foi um tormento para ela e para o rei. O rei e ela não se davam bem, né? Aí tem muitas histórias, né? Inclusive a história dos três mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Muita especulação e tal. Eles não se davam bem, né? E às vezes se encontravam pouco, etc., né? E aparentemente o filho nasceu porque eles estavam no lugar, aí teve uma tempestade, tinha um lugar talvez pequeno para eles ficaram juntos, nasceu o Luís XIV. Bom, depois eu volto a essa capela. Mas na cripta dessa capela eram conservados os corações dos príncipes e princesas da família real. Havia esse costume, né, de deixar partes do corpo quando a pessoa morria. O próprio rei, o príncipe, ele já deixava escrito: eu quero que meu coração fique em tal lugar, meu corpo em tal lugar, as minhas vísceras em tal lugar, né? Então, lá na capela do Vale de Graça, tinha muitos corações de príncipes e princesas da família real, né? E a partir de 1792, quando a monarquia foi derrubada, né, o rei ainda não tinha morrido, o rei morreu em 21 de janeiro de 1793. Mas o rei estava preso já, aos olhos da população, estava desmoralizado, o rei estava preso. O rei, a esposa do rei, a irmã do rei e os filhos do rei. Todos morreram, exceto a filha do rei. O rei, a rainha e a irmã do rei foram guilhotinados. O filho do rei morreu numa prisão. Maus tratos. E a filha do rei não era um grande problema, acabou sendo negociada, ela foi solta. Então, a partir de 1792,
com o fim, inclusive, da monarquia, as coisas reais começaram a ser profanadas, né? As caixas, os corações, eles ficavam dentro de um recipiente que ficava dentro de uma caixa de prata, em geral, às vezes prata com vermelho, ou seja, prata com banho de ouro em cima, então fica com a cor do ouro. Então, esses corações foram retirados desse invólucro e mandados para a Casa da Moeda, para fazer moedas, etc., com a prata e com o ouro, né? Mas o que é macabro e é inacreditável é isso que eu vou dizer agora. Alguns desses corações principescos, né, foram comprados por um pintor, no caso um pintor de origem alsaciana, Martin Drolling, né, que se serviu desses corações para fazer uma cor marrom chamada terra de múmia, terra de momie. Verdade isso aí. Para seus quadros. Isso era utilizado, né, não de pessoas assim, era utilizado de múmias mesmo. As pessoas compravam múmias para fazer essa tinta com essa cor, que você não conseguia fazer com outras coisas, né, de outras maneiras. Era uma cor, a cor da terra de múmia. E isso, muito recentemente, foi confirmado por um grande historiador, que também é médico legista, né? Ele pegou um desses quadros que permitiram que ele fizesse o teste, né? E ele viu que era o coração não eram os da Chapelle do Val de Grace, mas era o coração do Luís XIII e do Luís XIV, que também foi usado para essas coisas. Que negócio inacreditável, né? Mas esse historiador e médico legista, Philippe Chalier, ele fez isso. É um livro muito interessante. Eu tenho uns 4, 5 livros desse Philippe Chalier. Inclusive esse, Autópsia de Corações Célebres. Autopsie de Cœurs Célèbres, onde ele conta como é que ele foi feito para... Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas a que ponto desceu a Revolução Francesa? Bom, obviamente, se isso foi feito, imagina no resto, né? Objetos de arte, peças de ourivesaria, relicários, objetos históricos, muitos deles legados por Ana de Áustria, que era mulher do Luís XIII, né? Foram perdidos dessa forma. Esse nome Áustria, Ana de Áustria, ela era da Espanha, mas é que ela era um Habsburgo, né? A dinastia dos Habsburgo, obviamente, é uma dinastia austríaca. Mas os espanhóis chamam Los Austrias, os Áustrias, né? Habsburgo é uma palavra mais complexa assim de ficar falando. Então, Los Austrias. Então, Ana de Áustria era a Ana, filha do rei da Espanha, né? Olha aí a fachada da Capela do Vale de Graça. Que coisa espetacular, né? Belíssima. O francês, ele atenuava bastante as certas tendências da arte italiana, né? Então, assim, o barroco francês é mais sóbrio do que o barroco italiano, né? O Julgamento de Salomão, você pega um quadro italiano e pega um quadro francês, né? No quadro italiano, você está com quando o Salomão manda o soldado partir a criança em dois pedaços para entregar para as duas mães, né?
O quadro italiano, o cara está já com a espada assim para partir a criança no meio. O quadro francês, do artista francês, o cara ainda está desembainhando a espada. É mais sóbrio, né? Mas a sobriedade também é muito bela, né? Você vê uma fachada dessa daqui, é uma coisa espetacular. Então, como é que surgiu isso aí, essa fachada e a decoração e o embelezamento dessa capela, né? Foi para agradecer a gravidez dela, né? O nascimento do filho dela, que seria o Luís XIV. Então isso é um ex-voto, né? O cumprimento de uma promessa da rainha. O rei também fez, mas o cumprimento da promessa dele foi de outra forma. Então, para agradecer ao céu de lhe ter concedido um filho, Ana de Áustria, né, fez desta igreja um ex-voto. Né? Aqui nessas paredes aqui da escada, está cheio de ex-voto, né? Ex-voto, né? Como eu falei, ex-voto é aquela lembrança de um momento angustioso e de perigo que você passou. O navio estava afundando, a casa estava pegando fogo, uma doença gravíssima que você estava desenganado, você faz um voto e de repente seu voto é atendido e você manda fazer alguma coisa em comemoração desse fato. Isso se chama ex-voto, quer dizer, dentre as minhas promessas, ex-voto. Né? Então, no frontão, aqui, tá vendo? Aqui está na fachada, mas aqui no frontão da capela tem uma inscrição que lembra justamente isso. Né? A inscrição, ela tem abreviaturas, porque às vezes não dá para você escrever tudo, né? Não cabe às vezes. É Iesu Nascente Virginique Matri. É muito curiosa essa dedicatória. Não é? Porque ela é assim, essa igreja é dedicada a Jesus que está nascendo. A ênfase é, já nasceu, o menino já nasceu, então não, está nascendo, né? E que finalmente nasceu, né? Era Luís XIV, né? E Maria, a sua mãe, é mencionada como mãe, né? Como Ana de Áustria. Então Jesus está nascendo e nasceu como o Luís XIV e Maria é a mãe como Ana de Áustria é a mãe. Né? Então, assim, essa é a inscrição que tem lá. Né? É muito bonita essa capela. É um brinco, é uma joia. Né? Ela, obviamente, ela tinha tido 2 ou 4, aí ninguém sabe o número ao certo, né? Porque às vezes essas coisas não eram divulgadas. Ela teve 2 ou 3 abortos espontâneos, né? Por isso que o nome de Luís XIV era conhecido como Louis Dieudonné, né? Luís, dado por Deus, dom de Deus, né? Ele nasceu em 5 de setembro de 1638, depois de 23 anos de casamento. Esse Luís XIII, eu já falei, mas é uma coisa tão espetacular. Era uma pessoa muito, muito religiosa. Né? Obviamente, o primeiro-ministro dele era Richelieu, o cardeal Richelieu, que no plano internacional foi péssimo para a igreja, mas no plano nacional foi muito bom para a igreja. Defendeu, dentro da França, o cardeal defendia a igreja. Fora da França, ele lutava contra a Áustria, mesmo que isso significasse dano grave para a igreja. Richelieu apoiou os protestantes na Guerra dos 30 Anos, né? O rei da Suécia, por exemplo.
Mas na França ele foi muito duro e a favor da igreja. Então, durante a Revolução, o Vale de Grace, né, a abadia, né, do Vale de Grace, o Vale da Graça, se tornou um hospital das Forças Armadas, do Exército Revolucionário, né, e uma igreja. Né? A igreja, durante um certo tempo, se tornou um armazém das roupas militares, dos militares. Né? Lá ficava armazenado as roupas para os militares. E voltou ao culto católico em 1826. Porque depois da Revolução, depois de Napoleão, você tem que restaurar, né? Tem que fazer todas as reformas necessárias para poder voltar a ter missa. Né? Só que aí ela ficou ligada à diocese militar da França. Né? E ainda hoje é ligada às Forças Armadas francesas. Continua a haver um hospital no que era a abadia, né? E a igreja é parte desse complexo lá, dessa abadia. Inclusive, a gente não entra nela por essa porta da frente, a gente entra pela abadia e tal, e aí entra de alguma outra forma que não essa. Eu havia falado também desse grupo escultórico, né? Nossa Senhora e São José, vamos dizer assim, debruçados, né, sobre o menino Jesus. Né? Em 1793, os revolucionários levaram esse conjunto escultórico para o museu que estavam fazendo das coisas da França, que ficava num outro convento, o convento dos Petits Augustins, os pequenos agustinianos. Só que depois que passou a Revolução, não devolveram. Ela foi para, logo depois da restauração, ela foi para a igreja de São Roque, né? São Roque, lá em Paris, que é uma igreja belíssima. E o padre de São Roque, daqui ela não sai mais. Então, essa que a gente está vendo aí, nessa foto, é uma cópia do original que ficava aí, né? É uma coisa bem interessante. Bom, aqui são dois dos quadros mais conhecidos que tem na tinta, na preparação da tinta, pedaços dos corações reais e principescos. Né? Olha a cor. Essa cor não tem nada na natureza assim que você reproduza. Não tinha, pelo menos, não sei hoje. Então você precisava de uma múmia mesmo, ou alguma coisa, um tratamento assim. E que um desses pintores, um tal de Alexandre Paul de Saint-Martin, esse quadro do Alexandre Paul de Saint-Martin, que é esse aqui, Vista de Caen, tá vendo? Caen é uma cidade da Normandia, onde tem um dos museus mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Né? Normandia, então, eles pegaram muitas coisas lá do desembarque, das batalhas que houve, quando os aliados desembarcaram e estavam indo na direção de Paris. Né? Caen é uma cidade muito interessante. Tem aqui umas igrejas importantes e tal. Mas o que é para nós aqui, o importante é essa cor. Essa é a cor da terra de Múmia. Né? Então, sabia-se que os corações de Luís XIII e Luís XIV tinham sido subtraídos, roubados, para fabricar pigmentos capazes de reproduzir um marrom particular muito
em voga e muito de interesse dos pintores, né? Então, no livro dele, o Philippe Charlier resolve o enigma, mostrando que uma parte do coração do Rei Sol, ou seja, de Luís XIV, efetivamente está nos retoques aí dessa pintura com o cara com um pincel lá, né? E esse aí está no museu, o Museu Tavet Delancourt, lá de Pontoise. Nunca vi lá, mas tem essa imagem aí. Esse marrom é marrom, que coisa, obtido, no todo ou em parte, do coração de Luís XIV. Que coisa, hein? O outro quadro, que é esse aqui da esquerda, Interior de uma Cozinha, esse é do Martin Drolling, que eu falei, né? Também há essa história de que ele foi feito com esses corações. O quadro está no Louvre e o Louvre não permitiu que o médico legista fizesse o mesmo teste que fez no outro quadro. Então, assim, não foi comprovar, mas olha o piso, né? É o marrom de múmia, né? Os pintores gostavam muito, porque é uma coisa única, né? É uma tonalidade de marrom que você não existe, né? Só para lembrar também, né? A tinta, você não comprava tinta naquela, não existia tinta industrializada, né? Aquele tubinho já com a tinta que você vai botando e vai misturando e tal. Isso é coisa do século XIX. Né? Até o começo do século XIX, você fazia a tinta, né? Você tinha uma pedra de uma determinada cor, você moía aquela pedra, né? E depois colocava gema, ou clara de ovo, ou óleo, né? Para fazer a tinta. Então, não tem como obter essa tonalidade se não fosse com alguma coisa humana, né? Para comparar, aqui à direita, né, tem aqui um vendedor de múmias, está vendo? Isso é uma fotografia já. O cara vendendo múmia, e quem comprava muito eram os pintores mesmo, para fazer aquele tom, o marrom de múmia, terra de múmia, né? Eu coloquei aqui à esquerda, né, esse quadro do retorno do filho pródigo, né, do Rembrandt, né, que está lá no Museu de São Petersburgo, porque eu sempre achei, né, eu não tinha ainda não fiz essa ligação e tinha essa história toda dessa terra de múmia, mas eu sempre achei os quadros do Rembrandt, entre aspas, sujos, né, com essa cor de sujo, né? É a terra de múmia, né? Então, nesse quadro, já que estamos aqui em frente dele, aqui mostrando, é um quadro espetacular, né? Esse aqui realmente o pai recebendo o filho pródigo. Olha os pés do filho pródigo aqui, né? O cara está na roupa rasgada, molambenta, né? Sujo, cabelo raspado, né? Por causa de piolho, etc. Né? O filho pródigo aqui, ó, tá vendo? Tá com o cabelo raspado, né? O irmão dele aqui olhando, né? Pô, estou aqui o tempo todo, etc. Aquela história que tá no Evangelho. Mas o que eu achei também muito interessante, olha as mãos do pai do filho pródigo. É uma mão escura, uma mão clara, uma mão largona, uma mão mais fina. É a mão de um homem e a mão de uma mulher. É como se o pai aqui fosse ao mesmo tempo o pai e a mãe, né? Porque tem coisas que só a mãe, né? Então, achei muito tocante isso. O pai aqui recebendo o filho, né?
Rembrandt. Bom, outra coisa que foi degradada na Revolução Francesa foi o Panteão, o que hoje se chama de Panteão, mas que era uma igreja. Era a igreja de Santa Geneviève, Santa Genoveva, padroeira de Paris. Essa igreja, ela tinha acabado de ficar pronta quando estourou a Revolução. E ela tinha aqui ela, vou mostrar aqui, essa aqui, né? Ela tinha um formato neoclássico extremamente do gosto dos revolucionários, né? Porque era Roma e Grécia, né? Mas era uma igreja católica, né? Era para ser uma igreja. Isso aqui é uma das coisas mais ilustrativas das vicissitudes da vida, essa igreja. O que foi acontecendo com ela ao longo do tempo, vamos dizer, ao longo de 100 anos, é uma coisa inacreditável. Eu vou tentar falar aqui alguma coisa, né? Então, como eu falei, o estilo neoclássico dela agradava os revolucionários, né? Foi a última grande obra do antigo regime, do Ancien Régime, né, antes da Revolução. O Ancien Régime durou 1000 anos, quase. E havia sido concebido, olha só, essa igreja havia sido concebida como um ato de agradecimento pela cura de Luís XV, para abrigar a urna da padroeira de Paris. A urna com as relíquias dentro, né, da padroeira de Paris. Esse Luís XV foi um rei muito ruim, né? Em muitos aspectos, assim. Delegou, basicamente, o governo da França para outras pessoas, coisa que o Luís XIV não fez, né? O Luís XIV disse, l'état c'est moi, eu que vou governar. Porque o Luís XIII governou via Richelieu, o cardeal Richelieu, né? Quando Richelieu morreu, outro cardeal ficou no lugar dele, o cardeal Mazarino, que era italiano. Então, mas quando o Luís XIV ficou na idade de governar por ele, né? E o Mazarino morreu, ele falou, agora sou eu mesmo, eu que vou governar, o Estado sou eu, né? L'état c'est moi, né? O Luís XV não, o Luís XV gostava muito dos prazeres sensuais, na verdade era um escravo dos prazeres sensuais, né? Então, mas quando ele adoecia, mas ele era católico, sabia que ele estava errado, né? Então, às vezes ele adoecia, disse, vou morrer, né? Chamava o padre para se confessar, né? E o padre dizia, fulano tem que ir embora, para eu poder absolver esse pecado. Não adianta eu absolver e continuar tudo da mesma coisa. Imagina se alguém faria isso hoje, hein? Alguns fariam, mas assim, seria tão raro, né? E o rei mandava embora. Só que depois mandava buscar de volta. Ficava bom, né? Da doença. Então, numa dessas doenças, aliás, ele também não comungava, né? Quando ele estava em pecado mortal. Ele sabia tudo. Ele só não conseguia vencer essa sua propensão ao pecado, né? Então, ele não comungava. Então, as pessoas sabiam como é que o rei estava em termos de relações, etc., se ele se comungava ou não, né? O rei está com um problema aqui assim assado, ele não comungou, né? Então, esse culto a Santa Genoveva, né, era absolutamente inadmissível pelos revolucionários, né? Não, que história é essa, né?
Vamos aqui aproveitar esse templo para homenagear os grandes homens da França, que fizeram essa mudança que nós estamos vivendo agora, né? Então, e aí a Assembleia Nacional, né, adotou o termo panteão, né? Obviamente, essa igreja foi feita, espelhada no Panteão de Roma, né? O Panteão de Roma havia sido construído por Agripa, que era um companheiro do imperador Augusto, e depois ele foi refeito e reformado e mantido, etc., pelo imperador Adriano. Mas Adriano manteve a inscrição lá no Panteão de Roma, dizendo que Agripa fez este templo aqui. Está lá escrito. Agripa eu acho que é um dos símbolos da amizade. Agripa e Augusto eram muito amigos, né? Na verdade, quem ganhou as batalhas de Augusto foi Agripa, né? A batalha de Actium, por exemplo, 31 por aí antes de Cristo, em que Augusto estava lutando contra Cleópatra e Marco Antônio, né? Augusto estava doente, deitado lá no navio. Quem estava fazendo tudo era o Agripa, né? Actium é uma batalha naval. O Augusto venceu, ou seja, a Agripa venceu, né? Então Agripa foi uma pessoa muito fiel, um amigo, uma amizade muito fiel, e foi recompensado por isso, né? Fartamente, né? Então o Panteão de Roma, a única iluminação que ele tem é na porta, você entra no templo, e um óculo que tem no topo da cúpula do Panteão. Hoje ninguém consegue, com certeza, dizer o que quer dizer esse óculo, né? Os revolucionários queriam fazer a mesma coisa, queriam tampar tudo em volta da igreja de Sainte-Geneviève e abrir um óculo lá em cima. Outros quiseram até demolir os pedaços para parecer ruínas antigas, né? Tinha de tudo na Revolução, tá? Mas o importante era, e que foi feito na Revolução, foi retirar o culto católico dessa igreja. Não, vamos agora aqui homenagear os grandes homens da França, né? Então, e vamos colocar aqui, enterrar aqui dentro esses grandes homens. O primeiro que foi colocado lá foi Mirabeau, Marquês de Mirabeau, e foi uma das pessoas mais importantes no início da Revolução, né? Apesar de nobre, ele estava do lado, vamos dizer assim, entre aspas, né, do povão, né, do sans-culotte, né? Contra a nobreza, que era a classe dele, né? Bom, obviamente expulsaram a urna, né, de Santa Geneviève, botaram numa igreja do lado, que era a igreja de Saint-Étienne-du-Mont, Santo Estevão do Monte, né? E ainda a relíquia de Santa Geneviève está nessa igreja de Saint-Étienne-du-Mont, que fica atrás, do lado um pouco do Panteão francês, né? Só que o relicário antigo, que tinha o corpo dela, quase tudo, foi mandado para ser fundido, né? Foi fundido. Como quantidade de coisa que foi destruída na Revolução Francesa porque foi fundida, né? É inacreditável. Um pintor que o François Souchal disse que é um pintor medíocre, né? Esse Quatremer de Cancy,
Ele era o ideólogo do neo-antigo. Neo-antigo. Já tem aí um paradoxo aí, né? Como neo-antigo. E foi ele que teve essa ideia de fechar todas as janelas, etc., ficar tudo escuro lá dentro, etc., como se fosse o Panteão de Roma. Mas ele conseguiu obturar as 42 janelas altas, né? Tá vendo? Ele tem umas janelas aqui em cima, tá vendo? E tem umas aqui embaixo. Então, as lá de cima ele fechou. Demoliram os 2 campanários que tinha. Era uma igreja, tinha que chamar os fiéis, alertar os fiéis, não é? Ninguém tinha relógio. Como é que eu sei que a missa vai começar? Era o sino, né? Então a Revolução demoliu os campanários que havia lá. O Bernini tinha feito uns campanários para o Panteão de Roma que depois foram demolidos também, tá? Queriam, como eu falei, derrubar a cúpula, etc., do Panteão, para ser uma ruína como as ruínas de Roma e tal. A Revolução Francesa se achava a nova Roma, pagã, mas com uma atitude ética, etc. e tal, né? Queriam arrasar as terras no entorno e plantar peuplier, né? Peuplier é álamo, né? Aquela árvore que chama o álamo, choupo. Essa palavra peuplier parece com povo, né? Peuple em francês, e italiano é popolo, né? Que é povo. Então, daí a Piazza del Popolo, lá em Roma, que é onde se comemora os jogos e tal. E as pessoas confundiram. Inicialmente, esse popolo da Piazza del Popolo, não era o povo, era o álamo, era a árvore, né? Mas como era um lugar onde estava o túmulo de Nero, essas coisas todas, a coisa de Nero, ficou assombração, Nero, dá azar e tal, né? Então tiraram esse álamo de lá. Então, o templo de Sainte-Geneviève, a igreja de Sainte-Geneviève, né? Ela passou a ser um templo dedicado ao culto, vamos dizer assim, à memória dos grandes homens da França, né? Só que, né, a revolução é uma coisa apressada, né? Ninguém faz uma revolução, não, mas deixa isso aqui para daqui a 10 anos, que não. A revolução é coisa imediatista, né? Tem que ser ali naquela hora e tal, matar quem tem de matar, derrubar o que tem de derrubar, etc, etc. E algumas das pessoas que eles enterraram lá, o cara morreu, estava enterrado em outro lugar, eles levaram, né, desenterraram, botaram e colocaram lá dentro do que estavam chamando agora de panteão, em vez de igreja de Santa Genoveva, né? 3 desses que foram colocados lá foram despanteonizados, tá? Porque descobriram coisas dele que, opa, peraí, esse cara não merecia, né? Um foi o Mirabeau, né? O Mirabeau, que era um dos líderes da Revolução, no começo talvez o maior líder. O Mirabeau, aquela dureza, então descobriram depois que ele estava em contato com o rei para fazer um acordo com o rei, para salvar a monarquia. É a vida. Tiraram os restos do Mirabeau lá do Panteão. Depois tiraram esse Le Pelletier, né? Mas a própria família pediu para tirar, depois de muito tempo.
emblematicamente, eu tenho 4 aí, mas emblematicamente a retirada mais simbólica, eu acho, foi a retirada do Marat. Marat ele tinha um jornal, né? Tinha muita influência na Revolução. O Amigo do Povo, né? Se eu não me engano, era o nome do jornal dele. L'Ami du Peuple. O Marat foi assassinado por uma mulher. Quando a indignação atinge um nível muitíssimo elevado e não tem nenhuma válvula de escape, às vezes acaba num assassinato, né? Então esse Marat, pessoa que tinha uma doença de pele, e ele passava boa parte do tempo dentro de uma banheira com água, alguns sais, alguma coisa, por causa dessa doença que ele tinha. E essa mulher saiu lá acho que da Normandia, decidida a matar o Marat. Esse cara está exagerando demais, etc. Tá muito ruim isso aí. Chegou lá na casa que ele morava e não deixaram, né? A mulher que cuidava da casa não deixou ela entrar. Mas aí ela veio uma outra hora, ela comprou uma faca na feira ali, veio uma outra hora e falou alto para o Marat ouvir lá de dentro. Eu tenho uma lista de conspiradores aqui contra a Revolução. Manda ela entrar. Então, enquanto ele lia essa relação desses inimigos da Revolução, ela deu uma facada nele, né? E ele morreu. Ele foi endeusado, né? O mártir da Revolução, né? Montmartre, que é o Monte dos Mártires, virou Montmarat. Em vez de Montmartre, deram o nome de Montmarat, em homenagem a esse Marat, né? Depois tiraram tudo, descobriram coisas dele que não dava para admitir, né? Então, por causa disso, já após o terror, etc., já após a morte do Robespierre, etc., tomaram uma decisão, não, ninguém pode ser panteonizado com menos de 10 anos depois da morte dele. Vamos ver se não aparece nada e tal, né? E, finalmente, só para mostrar aqui uma coisa, aqui do lado tem o pêndulo de Foucault, né? Que é uma experiência que demonstrou pela primeira vez que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Aquela história de que não e tal, né, o Galileu estava certo e tal, não tinha nenhuma prova. Era razoável? Era. Dava certo nos cálculos? Dava. Mas a outra teoria também dava certo, né? Sobre a Terra está no centro do universo, ou o Sol está no centro aqui do Sistema Solar, etc., né? Eu comecei a, né, franzir aqui as sobrancelhas. Eu era como engenheiro da Embratel em 1975, 76, no Rio. Eu fui destinado a cuidar do satélite brasileiro. Então eu tinha que fazer um curso de astrodinâmica. Então a Embratel contratou o observatório lá do Rio de Janeiro, o observatório do Valongo, que era pertinho ali da Embratel. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, toda a astrodinâmica, trigonometria esférica, tudo, era feita com a Terra no centro. Vem cá, mas é mais fácil e tal, vamos calcular assim. Porque dá certo também os resultados, né? Então, assim, as coisas que
que o Galileu falou, ele não provou nunca, né? Era razoável? Era. Fazia sentido? Fazia. Mas não provou, porque a outra teoria também dava resultados perfeitamente corretos. Então, no papel, qualquer uma funcionava. Então, o Foucault fez uma experiência aqui, dentro botou um pêndulo pendurado lá na cúpula lá no Panteão, e isso aí demonstrava que a Terra realmente girava em torno do seu eixo. Obviamente é uma teoria muito melhor do que o mundo está girando, né? Todas as estrelas girando em torno da Terra. É uma economia, né? Uma economia muito maior. A Terra é quem gira. Aí parece que o céu está girando, as estrelas e tal, né? E essa experiência ela começou em 31 de março de 1851 e foi interrompida em dezembro porque o Napoleão III, que tinha sido eleito presidente da República da França, deu um golpe e virou imperador. Então, Bom, eu vou mencionar aqui algumas coisas desse panteão que são inacreditáveis. Como eu falei, né? Eu acho que nenhum monumento na França, talvez no mundo, mostre tanto as mudanças de humor político, de regime político, de ódio político, do que essa igreja, que era a igreja de Santa Genoveva, se tornou panteão, deixou de ser igreja, etc., voltou para ser igreja. É muito interessante. Assim. Interessante pelo movimento, né? Então, Napoleão encarregou um grande pintor chamado Gros, né, de pintar o interior da cúpula do Panteão, né, em proporções de 4 metros. Olhando de baixo, você não vai achar que né, se não for 4 metros, você vai ficar pequeno demais. Então, 4 metros era a encomenda de Napoleão. E pintar os 4 grandes iniciadores de dinastias ou representantes de dinastias da França. Quem eram? Clovis, que é o rei que tornou o reino dele católico, primeiro grande reino católico da história na Europa, né? Por isso que a França é conhecida como a filha mais velha da igreja, porque foi o primeiro país grande a se tornar católico, como país, né? Então, Clovis, Carlos Magno, né? Charlemagne, São Luís, rei de França, Luís IX, São Luís, e ele, Napoleão, né? Que ele estava fundando uma nova dinastia. Né? Não é fácil fundar uma nova dinastia. Aí, Napoleão abdicou. Depois da invasão da Rússia e do fracasso da Rússia, etc., né? Fracasso de ele dominar a Rússia. Abrindo um parênteses, a Rússia é muito curiosa, né? Assim, os russos derrotaram os 2 maiores exércitos de todos os tempos, né? Que era o exército de Napoleão e o exército de Hitler. Há um custo inimaginavelmente grande. Napoleão achou que, vou derrotar esse cara aqui em umas 2, 3 batalhas, o cara vamos fazer um acordo, né? Nada, o cara não fez acordo nenhum, foi se retirando, queimando tudo. E Napoleão tomou Moscou, e daí? Né? O cara não conversava com ele. E tudo queimado, cadê a comida?
né? Cadê a questão da logística se tornou uma coisa insuperável. Napoleão teve que ir embora, se retirou e perdeu 80%, 90% do seu exército aí, nessa retirada. Hitler era a mesma coisa, né? Mas Hitler tinha, pelo menos, como mandar comida, combustível, roupa, né? Para os seus soldados lá na Rússia. Mas mesmo assim perdeu, né? A Rússia perdeu 25 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não perdeu 500 mil. A Inglaterra não perdeu 500 mil. Eles perderam 20 e tantos milhões de pessoas. O cerco de Leningrado, que se chamava na época, né? São Petersburgo, nesse cerco morreram mais de 1 milhão de pessoas, só no cerco de Leningrado. Os Estados Unidos perderam menos de 500 mil soldados na guerra toda. Então, assim, é desproporcional. Estou falando isso porque, falando aqui de Napoleão, da criação dessa nova dinastia que ele tão cuidadosamente planejou, né? Mas não deu certo, né? Porque não é fácil criar uma nova dinastia num ambiente hostil, de dominação total, dominar o mundo, etc., né? Então, quando Napoleão abdicou, voltando da Rússia, da campanha da Rússia, ele teve que abdicar, perdi. Aliás, ele tomou veneno, mas não morreu. O veneno não foi o suficiente. Aí não sei se ele dosou. Não morreu. Então ele foi mandado, exilado para a ilha de Elba, e aí veio o irmão do Luís XVI, que tinha sido guilhotinado, né? O Luís XVIII. Que o Luís XVII é o filho do Luís XVI que morreu na prisão, criancinha ainda. Então o Luís XVIII voltou e disse, não, tira Napoleão lá do quadro, do desenho e põe a mim. Só que aí Napoleão fugiu da ilha de Elba, voltou, conseguiu voltar, os famosos 100 dias, que é uma das coisas que vale muito a pena ler na história e refletir sobre isso, porque é uma coisa, é uma epopeia. 100 dias ele ficou, e nesses 100 dias voltou ele lá para ser pintado pelo Gros, né, na cúpula do Panteão. Mas aí veio o Waterloo, ele perdeu, voltou de novo o Luís XVIII, e hoje está lá o Luís XVIII, tá? E assim, a primeira vez quando o Luís XVIII foi a primeira vez, ele aumentou o valor pago ao pintor, né, que o contrato de Napoleão era 36 mil francos. O Luís XVIII passou para 50 mil francos. Pinta minha e tal, que eu vou até te pagar mais, né? Aí Napoleão voltou, não, volta a mim mesmo, Napoleão, eu mantenho os 50 mil que o Luís XVIII ia te pagar. Aí veio o Waterloo, Napoleão foi para Santa Helena e ficou assim, né? Então ficou o Luís XVIII com a La Charte, né? A Constituição que ele promulgou, né, lá na França para poder reinar, né? Você vê como as coisas mudam, né? Mesmo voltando um rei do antigo regime, ele não conseguiria mais voltar ao antigo regime. Ele teve que voltar com uma constituição, uma charte, né? Uma coisa curiosa, quando o Luís XVIII veio definitivamente, né, os amigos dele perguntaram, Majestade, vai deixar o Voltaire aí? O Rousseau?
né, dois enormes inimigos da igreja, principalmente o Voltaire, né? Falou, não, deixa ele lá, eles vão ter que assistir missa todo dia agora. Tem horas que você tem que ter um pouco de humor para tirar Voltaire. Voltaire, obviamente, estava escondido lá na cripta, lá embaixo e tal, né? Não, deixa ele aí, ele vai. O castigo dele é ficar assistindo missa todo dia. Voltaire e Rousseau são duas pessoas extremamente diferentes, tá? O Rousseau era uma pessoa agradável. O Voltaire era um cara insuportável, né? O Voltaire era um cara do ódio, né? Principalmente o ódio contra a igreja dele era um negócio inacreditável, né? Porém, olha, quando ele estava morrendo, não sei qual a doença que ele tinha, ele perdeu a noção de tudo, né? Esse autor aqui que eu mencionei, o Philippe Chalier, ele tem um dos livros dele contando a morte de muitas pessoas célebres, né? O Voltaire, ele pegava o vaso da noite dele, nos momentos finais da vida dele, e comia, bebia. Que coisa, que coisa. Na restauração final, né? O Luís XVIII, ele botou uma inscrição, DOM, né, que é Dominus Optimus Maximus, né? Toda vez que tiver, tem muito isso nas igrejas de Roma, então agora na peregrinação nós vimos muitas vezes, né? Dominus Optimus Maximus. Aliás, aquele restaurante de São Paulo colocou o nome de Dom em homenagem a isso que tinha nos conventos beneditinos, etc., né? Então, ele está dizendo, essa inscrição é Dominus Optimus Maximus, né? Sob a invocação de Santa Genoveva, né? O Luís XV dedicou e o Luís XVIII restituiu, né? Por pouco tempo, porque logo depois veio em 1830, veio o Luís Felipe, que era muito pró-revolução, etc., né? E aqui é como era para ser o domo, tá vendo? Napoleão aqui, né? É o projeto inicial do pintor Gros, né? Então você tem os outros três aqui, né? O Carlos Magno, São Luís, rei de França, e o Clovis, e aqui Napoleão, com Josefina. E aqui você tem o Luís XVIII, que é o que ficou, né? Com La Charte, né? Com a Carta Constitucional. Tá? Mas quem era essa Santa Genoveva, né? Que os revolucionários se encarniçaram tanto contra ela, né? Ela foi a pessoa que salvou Paris de Átila, o Huno, né? Em 451, né? Os homens queriam abandonar Paris, né? E ela falou, ó, vocês deveriam ficar, mas ela falou assim, quando os homens fogem, que os homens fujam, se eles quiserem, né? Se eles não forem mais capazes de lutar. Nós, as mulheres, nós vamos rezar a Deus tanto e tanto que Ele vai atender às nossas súplicas. Os caras ficaram. E Átila foi embora, né? Ele foi embora de Lutécia, que era o nome de Paris antigo era Lutécia, tá? Que, aliás, vem do gaulês e quer dizer rato, pântano, lama, uma coisa. Lutécia. E Paris vem dos Parisi, que era uma tribo que vivia lá naquela região, né? Aqui é a urna atual, que está
lá na igreja de Saint-Étienne-du-Mont, onde tem o que restou das relíquias de Santa Genoveva, né? Santo Elói, que é o padroeiro dos ourives, né? Ele fez, dizem que foi ele que fez o relicário anterior, que foi fundido, né, durante a Revolução, mas ele só tinha feito o baldaquino que cobria o relicário, né? Então, no dia 8 de novembro de 1793, a rainha já tinha sido guilhotinada também, o rei, obviamente, foi em janeiro. A urna da santa foi levada para a Casa da Moeda, né, e foi fundida. E em 21 de novembro, o Conselho Geral de Paris fez queimar os ossos de Santa Genoveva. Que coisa. Na Praça de Grève. Praça. E depois jogou as cinzas no Rio Sena. Mas havia pedaços de relíquias dela em outros lugares que escaparam. Então são essas relíquias que hoje estão lá na igreja. E tem procissões todo ano, etc. ainda. Talvez agora acho só dentro da igreja. E tem uma ordem dos carregadores do andor dela, né? Esse novo item aqui é tão importante, eu vou falar assim só rapidamente, mas eu vou falar no detalhe. Mas estão vendo essa ilustração aqui? Isso é um convento medieval, românico, não é nem gótico. Sabe onde é que isso fica? Em Nova York. Como é que pode? Chamado Os Claustros, The Cloisters, né? Primeira vez que eu vi isso, eu falei, o cara tá doido, o cara que me falou, não, vamos visitar o Cloisters, né? Eu estava visitando lá Nova York por uma razão profissional, e um cara queria me agradar, etc. Ele falou, vamos ver os claustros. Eu falei, você está brincando, como assim? Não, tem lá, é um claustro medieval. Esse claustro pertence ao museu, ao Metropolitan Museum de Nova York, né? Que é um grande museu. Eu tinha falado antes do museu de São Petersburgo, né? Que é um museu espetacular, que tem esse quadro aqui do Rembrandt. É o Hermitage, né? Lá de São Petersburgo, que é um dos grandes museus do mundo, tá? Feito na época, obviamente, dos czares, né? Quando derrubaram a monarquia russa, os caras não tinham nenhum amor pela arte, né? Pelo contrário, o Stalin trocou muitos quadros célebres por trigo, por comida, por coisas. Vendeu o quadro para poder comprar comida e outras necessidades básicas lá dos soviéticos, né? E esses quadros que o Stalin vendeu hoje tornaram a National Gallery de Washington um dos grandes museus do mundo. Lá tem Rafael, na National Gallery, né? Vindo do Hermitage, lá de São Petersburgo. Então, esse claustro, ele foi cinco conventos, né, ou monastérios, que foram destruídos na Revolução Francesa. Esse monastério aqui, ó, Saint-Michel-de-Cuxat, Saint-Guillermin-le-Désert, Bonnefond-en-Comminges, Tri-en-Bigorre e Froville. São 5 monastérios que foram destruídos pela Revolução Francesa. Um americano chegou lá, comprou as pedras todas,
numerou, etc., levou para os Estados Unidos e vende. E aí o Rockefeller, o John Rockefeller Jr., né, o filho do grande Rockefeller inicial, comprou e doou para o Metropolitan Museum. E depois comprou o terreno. Isso aqui fica nos altos lá de Nova York, né? Comprou o terreno para montarem esse negócio lá. Então, é um produto da Revolução Francesa, está lá em Nova York. Né? Os americanos comprariam qualquer uma dessas coisas. Tá? Então, vamos parar por aqui e na próxima aula a gente começa desse ponto. Pai do Filho do Espírito Santo também. Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Santa